Hoje nós vamos fazer uma preparação muito diferenciada, muito agradável, pouco utilizada ainda na confeitaria aqui do Brasil, mas que tem muito a ver com uma coisa que vocês todos já devem conhecer bastante, que são os brownies, né? Que todo mundo tem falado tanto em brownie pra lá, brownie pra cá, brownies sustentáveis, brownies saudáveis, brownies lucrativos, enfim. Hoje nós vamos fazer uma receita muito semelhante ao brownie, só que é branca, né? Com chocolate branco. Então, mais ou menos a execução da receita, ela é muito parecida com a receita do brownie, mas ele se chama blonde, né? Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Hoje nós vamos fazer uma preparação muito diferenciada, muito agradável, pouco utilizada ainda na confeitaria aqui do Brasil, mas que tem muito a ver com uma coisa que vocês todos já devem conhecer bastante, que são os brownies, né? Que todo mundo tem falado tanto em brownie pra lá, brownie pra cá, brownies sustentáveis, brownies saudáveis, brownies lucrativos, enfim. Hoje nós vamos fazer uma receita muito semelhante ao brownie, só que é branca, né? Com chocolate branco. Então, mais ou menos a execução da receita, ela é muito parecida com a receita do brownie, mas ele se chama blonde, né? Então, o brownie é o amorenado, o blonde é o alourado, ou seja, o loirinho. Então, nós vamos fazer uma versão branca do brownie com chocolate branco, com poucos ingredientes, tá, pessoal? Nada muito, não precisa de muito utensílio também. É uma receita que a gente executa muito facilmente, sem batedeira. Aliás, dizem os especialistas de brownie que as melhores receitas de brownie não são feitas na batedeira, são feitas à mão. O brownie é uma receita teoricamente, né, tida como americana, né? Todo mundo acha que é um bolo embatumado, só que não é. Ele não é um bolo embatumado, gente. Então, ele é uma iguaria da confeitaria que tem 3 camadas, geralmente, de umidade, né? A camadinha de baixo, que é a menos úmida, que é a que assa mais. A camada do meio, que é justamente o que eles chamam de fudge, que é tem uma cremosidade um pouco maior. E a casquinha de cima, que eles chamam de a grande coroação do brownie, que é exatamente aquele sabor, que vem acompanhando esse doce. A campainha tocou. Enfim, eu tô na minha casa, vocês sabem que eu tô na minha cozinha aqui, tudo acontece na minha casa, tem horas que chega gente, tem horas que as pessoas, né, estão com vida normal e eu tô aqui, na cozinha, fazendo um browniezinho pra vocês. Na verdade, um blonde. E o que tem de diferente nesse blonde, né? No brownie, normalmente a gente usa bastante chocolate amargo, chocolate ao leite, oleaginosas, depende, tem gente que coloca caramelo, enfim, é uma infinidade de variações. No blonde, a gente também tem essas variações. E hoje o que eu vou fazer pra vocês é um blonde tradicional, de chocolate branco, com amêndoas em lascas e algumas frutas vermelhas no meio dele. No caso, hoje eu vou usar amora, mas você pode usar uma infinidade de frutas vermelhas, até as congeladas que você tem aí no seu freezer. Pode ser amora, pode ser cereja congelada, pode ser morango, pode ser framboesa. Tudo que você usar de frutas vermelhas, no meio disso aí vai dar no sabor. A hora que der uma mordida, o negócio muda. Então, é isso, vamos para a receita, é uma preparação muito fácil, dá para fazer em casa, não tem desculpa. É uma receitinha que também dá para fazer renda em casa, tá, gente? Então, por isso que eu gosto de dar algumas receitas fáceis para vocês começarem a treinar, ganhar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, gostar da brincadeira. E quem sabe entrar na confeitaria, quem ainda não é confeiteiro, e quem já é, de repente inclui mais um produto no seu cardápio. E pode estar aí variando, dependendo da época do ano, esse cardápio. É uma receita prática que eu vou dar tudo em gramas para vocês. Então, tudo na confeitaria, como eu sempre digo, é pesado, o tempo todo pesado. A gente não dá receita em xícara, nem
em colheres, pra gente não ter variações dessa qualidade, é justamente pra gente manter o padrão. E a nossa de sempre presente na cozinha, nossa balancinha, que não pode faltar nesse momento, né? Utensílios que a gente vai usar: fouet, como sempre, esse meu fouetzinho sem vergonha, que eu amo ele, mas eu tenho outros, e uma espátula, mais nada, tá? Para essa preparação a gente precisa de uma assadeira, mais ou menos 30 por 30, né? É a média do tamanho da assadeira, ou 20 por 40, essa no caso que eu vou usar hoje, ó, é uma assadeira bem velhinha, inclusive da minha vovó, que eu gosto muito desse formato, desse tamanho, é uma assadeira 20 por 35, tá? Por quê? Porque o brownie não leva fermento nessa massa, então já que não leva fermento, ele tem que estar disposto mais ou menos na espessura que você precisa que ele esteja no final da preparação. Então, se você faz um brownie, uma camadinha dentro da sua forma muito fininha, você vai ter um brownie muito fininho e não pode ser que não se desenvolvam as 3 camadinhas que você precisa do brownie, ou no caso do blonde, né, que é o que nós estamos falando hoje. Então, para que esse blonde tenha as 3 camadinhas, o ideal é a gente fazer numa assadeira que dê uma altura mais ou menos assim, pra gente conseguir essa qualidade, conseguir que as frutinhas vermelhas se misturem bem a essa massa, para trazer essa suculência que a gente coloca nessa receita, tá? E aí, cortando os brownies em quadrados, você pode dividir aí, ver o valor dessa receita, que eu vou passar a receita toda pra vocês, vai estar na minha descrição também. E pedir pra vocês, se você não me segue, começa a me seguir, se inscreve nas nossas redes sociais, a gente tem sempre dicas a respeito de várias receitas. Se você puder compartilhar essa receita com alguma pessoa que precisa, que gostaria de tê-la, por favor, faça isso, se inscreve no canal, não esquece de deixar aquele like também, tá bom? Vamos para essa preparação que ela é incrível. Então, aqui nós temos, né, a receita completa, vou passar na descrição para vocês. Nós temos aproximadamente aqui 400 gramas de chocolate branco, tá? De farinha de trigo, nós temos, se não me engano, são 200 gramas de farinha de trigo. 4 ovos em temperatura ambiente. Gente, bolo, brownie, etc. Eu sempre tenho falado, temperatura ambiente. Não se esqueçam sempre disso, eu já tirei faz mais de meia hora. 200 gramas também de açúcar refinado comum, simples, tá? 200 de manteiga, 200 não, desculpem, são 170 gramas de manteiga. Essa aqui tá já ficando meio molinha, mas não importa porque ela vai ser derretida, ok? E pra gente brincar aqui com a bagunça, né? Brincar, fazer uma graça nessa receita, essa é a receita base. O que você pode fazer é sempre mudar as coberturas, as coisinhas que você joga dentro do seu blonde, né? Então, aqui eu tenho amêndoas em lascas, eu tenho 20 gramas de amêndoas em lascas aqui. Eu vou fazer uma brincadeira com salgado e doce, que eu gosto muito, então eu tenho aqui um pouquinho, quase 1 grama de flor de sal, que a gente vai jogar por cima antes de levar para o forno. E vou pegar agora aqui praticamente 1 xícara de de amora. No caso, a minha está congelada. Você pode substituir por framboesa, morango congelado, uvas negras, o que você achar bacana. Só não use a uva ou a fruta muito. Aqui, ó, nós temos as amoras. Não use a uva ou a amora in natura. É ideal que elas estejam congeladinhas, porque assim elas vão ser preservadas no meio da massa e não vão se desfazer, tá? Então, vamos começar? A primeira etapa que a gente tem que fazer, na verdade, que ninguém fala muito sobre ela, mas que ela é extremamente importante, é derreter essa manteiga, por incrível que te pareça, tá? No fogo. Ah, Carisa, mas o micro-ondas não é mais fácil? Não tem gente que faz isso no micro-ondas? Tem. Tem gente que faz no micro-ondas, sim. Não tem problema também fazer no micro-ondas. Mas eu, particularmente, acho que a receita fica melhor com a manteiga em estado dourado, que a gente vai levar ela pro fogo, ela vai ficar douradinha, que a gente chama de manteiga noisette.
A manteiga noisette é uma manteiga que começa a fazer umas bolinhas, fritar e ela começa a dar uma caramelizada, uma mudada de cor. Quando isso acontecer, a gente entra com o nosso chocolate branco nessa manteiga quente e ali a gente dá uma mexida, dá uma emulsificada e reserva. E isso é uma coisa que a gente vai fazer separado do segundo processo. Qual é o segundo processo? Misturar os ovos ao açúcar. Quando a gente mistura os ovos com o açúcar, a gente também tem uma emulsificação para ser feita num ponto determinado que eu vou mostrar para vocês e que fica à espera da mistura chocolate branco com manteiga. E para finalizar tudo, a gente usa a farinha de trigo. Só isso, gente, tudo na mão, sem complicação, sem fermento, bem importante isso, gente. Nem brownie nem blonde levam fermentos, então são preparações muito parecidas, tá? Por isso que eu digo pra vocês que é importante a gente saber qual forma a gente vai estar colocando pra assar, pra gente não ficar com uma defasagem de bolo, tá? Então eu vou paralisar agora aqui a nossa gravação e nós vamos lá pro fogão. Aqui, gente, ó, já temos a manteiga que começou a derreter. Ela vai derreter rapidinho. É manteiga, tá? Outra questão bem importante, não substitua a manteiga aqui por margarina, porque você vai ter uma perda de umidade no seu blonde e uma perda de sabor nessa mordida também. Dá pra fazer com margarina? Claro que dá, né? Mas a gente sabe que o teor de gordura da manteiga é diferente do teor de gordura da margarina e por isso a gente sabe que existe essa diferença, né? Sem contar, gente, que também a margarina ela é vegetal. A manteiga é uma gordura do leite, de origem animal. Então, os sabores são extremamente diferentes. Ah, Carisa, mas eu quero fazer essa receita para experimentar com margarina pela primeira vez em casa. Faça. Eu sempre aconselho que faça. Todas as variações de receita, faça o que você puder, faça o que você achar viável. Ó, a manteiga já tá começando a ferver. Ela vai dar uma borbulhadinha aqui e vai se tornar um creminho amarelinho. Mais amarelinho, né? Mais douradinho. Que é a famosa manteiga noisette. Quando ela começa realmente a borbulhar, ó, fogo médio, tá, gente? Quando ela começa a borbulhar, é que ela começa a pegar a cor. Eu vou levantar aqui, vocês vão ver. Que agora ela tá meio cheia de espuma. Depois vocês vão ver a cor final dessa manteiga, ó. Eu vou deixar ela borbulhar. Quando ela começa a fritar, ó o barulhinho. Vocês vão começar a ouvir um barulho de fritura. Ó o barulho da fritura. Estão ouvindo? A cor da manteiga vai mudando. Ainda não estamos com ela noisette. Ó, barulho de fritura. Estão ouvindo? Nesse ponto, a gente desliga. Manteiga frita e levemente colorizada, ó. Ela mudou do amarelo claro já para um amarelo gema, quase indo pro gema. E aqui nós vamos acrescentar, esperar um pouquinho, dar uma resfriadinha de leve, senão a gente queima o chocolate. Eu vou levar lá pra bancada e a gente vai continuar o processo com o chocolate. Ó, pessoal, ela ainda fica, tá vendo? Meio fervendo aqui na panela. Por quê? Porque essa panela que eu uso é essas panelas de vovó, né? Que é uma panela que tem um fundo mais grosso, então ela conserva a temperatura realmente por muito mais tempo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou virar todo o chocolate? Sim, teoricamente sim, mas a gente vai deixar alguns inteiros pra quê? Justamente pra gente poder colocar alguns inteiros espalhados no meio do nosso blonde, pra quando você morder alguns, você ter uma surpresa grata, uma grata surpresa dentro do seu blonde. Ó, caiu um aqui, vou tirar. E aí, eu vou deixar um pouquinho assim, ó.
pra gente fazer uma leve surpresinha dentro do nosso blonde, tá? Então, deixa aí umas 15 gramas, por aí. Olha só, ele já está derretendo aqui dentro, ó. O chocolate branco, ele tem uma tendência a derreter aos poucos e com a manipulação, ó. Então, ele vai derretendo sozinho no meio de toda essa manteiga quente aqui. E quanto mais a gente mexe, mais molinho ele vai ficar. Se você já preferir pegar o seu fouet e fazer essa mistura, também pode ser. Se você já quiser vir aqui com o chocolate quase derretido já do micro-ondas para facilitar o processo, fica à vontade, também dá. Ok? Já começa a subir aqui um cheirinho de chocolate branco com manteiga. Olha só. Vou pegar o fouet pra gente agilizar isso aqui. Para isso serve o fouet, gente. Aí todo mundo fala, ah, mas pra que eu tenho que ter isso na minha cozinha? Não tem que ter. Mas nesses casos em que a receita exige uma certa emulsificação, no caso que é o que a gente tá fazendo aqui, o fouet ajuda muito mais do que a espátula. Vocês viram que eu tava evoluindo pouco, né? Com a minha espátula. E agora, eu estou, o quê? Ó, evolui super aqui já. Praticamente derretemos todo o chocolate com a manteiga. E isso aqui, gente, vou te falar, pra todo mundo que faz brownie, todo mundo que faz blonde, isso aqui é o grande pulo do gato nessas receitas. Por quê? Porque isso aqui estando bem unificado, bem emulsificado, e com essa manteiga já com esse saborzinho de frita, com essa saturação que ela já adquiriu no fogo, ela vai fazer aquela casquinha em cima do nosso brownie, do nosso blonde, com muito mais facilidade, né? Então, olha só, chocolatinhos derretidos. Se tiver mais algum ainda por derreter, ele vai derretendo naturalmente, porque tá quente, a panela tá quente. Ó, aparecem às vezes ainda alguns pedacinhos. A gente vai emulsionando. Emulsão feita, vamos reservar, certo? E agora nós vamos para nossa segunda emulsão, que é uma emulsão de açúcar e os ovos, tá? Tem alguma coisa de diferente aqui que vocês não conhecem? Provavelmente não. Aqui nós temos o açúcar e os ovos. Nós vamos começar a mexer. Eu devia até ter pego uma vasilha maior, mas enfim. Vamos lá. Força na peruca. Não é uma cremagem isso aqui, tá? Mas tem que unificar bem os ingredientes. Pra que a gente faz isso? A gente conseguir ao máximo diluir esse açúcar junto com esse ovo, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Ainda tá num ponto em que o ovo, ele tá ainda com bastante viscosidade. Então, é sinal que ele ainda não unificou muito com o açúcar. Quando ele começa a unificar... Ixi, sujei minha dor. Quando ele começa a unificar, perde essa viscosidade e vira uma coisa mais líquida.
vendo essa emulsão? Isso aqui também é um dos segredos desses brownies, desses blondes. Você não precisa levar na batedeira, não precisa chegar ao ponto de dissolver todo esse açúcar, porque ele vai ser misturado na massa e ele vai, aos poucos, na receita, no assar, ele vai se dissolver. Tanto é, ó, que você vai pôr as mãos aqui, ó, ele tá quase sem açúcar já. Ele tá praticamente dissolvido. E olha a liquidez que ele já está, e ele tem até uma espuminha branca por cima. Ó, isso aqui já mudou. É essa liga aqui que é um dos segredos do blonde, do brown. Ok? Tô dando os pulos do gato pra vocês, hein, gente? Pega aí. Pega a dica, pega a dica. Pega a dica. Então, aqui a gente já tem a manteiga, certo? Toda misturadinha. O que a gente vai fazer agora? Tcharam! Jogar isso aqui no ovo, mas ele não pode estar muito quente, porque senão a gente talha os ovos. Então, ele tem que estar um morninho, quente, lógico, mas indo para o morno. Pra gente evitar este problema de talhar os ovos, existe um processo que a gente faz nessas misturas, quando a gente tem que colocar coisa quente nos ovos, que se chama têmpera, tá? Que é botar um pouco dos ovos aqui e depois misturar tudo aqui. Então, nós vamos fazer isso para não ter problema, tá? Vou até pegar o fouet de volta aqui. Então, nós vamos virar um pouquinho aqui. E a panela tá quente. Deixa eu pegar um pano. Nós vamos virar um pouquinho aqui, ó, pouca coisa. E vamos misturar. Já estamos, na verdade, esquentando a mistura, certo? Então, agora nós vamos terminar essa brincadeira aqui. Raspem todo o líquido que tiver na sua panela, porque você não pode ter perdas, certo? De ingrediente. Então, olha só que beleza isso aqui. Ó. Tá vendo que ele ainda tem uns pedacinhos de chocolate? Eu nem me preocupei com eles, não me preocupei mesmo. Porque quando a gente for colocar na forma, inclusive, a gente vai incluir mais uns pedacinhos de chocolate nele. Então, se ele ficar com alguns gruminhos de chocolate, olha isso, que delícia. Não tem problema. Eu vou transferir para uma vasilha maior, para que vocês vejam agora que a gente não pode bater muito o brownie. Então, agora vocês vão ver exatamente o ponto que ele vai ficar antes da gente virar na assadeira, tá? Então, aqui, ó, pessoal, já coloquei numa vasilha maior. E agora a gente vai virar todo o trigo aqui e não mexer muito, envolver a mistura. De leve, bem de leve.
Ele vai pegando consistência, ó. 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 Que belezura isso. Nossa, tá tão calor aqui. Que eu estou derretendo antes de ligar o fogo. Ó. A minha vasilha vai andando e vou andando junto com ela. Olha só, gente. Que massa linda. Temos aqui o nosso blonde. Tá? Bem batido, massa lisa. Massa brilhante. E agora nós vamos colocar essa massa nessa assadeira que eu mostrei pra vocês. A gente primeiro passa uma manteiga embaixo da assadeira, põe um papel manteiga, passa outra manteiga em cima dela, pra que quando a gente for desenformar, a gente tem essas duas alças aqui de papel sobrando e a gente só puxa e retira e dá pra cortar em quadradinhos sem o menor problema, tá? Então, passa uma manteiguinha boa aí em toda a sua assadeira. E, ó, espalha a massa. Ela realmente não fica muito alta. A ideia é não ficar. Tô tirando o excesso aqui, que eu vou raspar com o meu pão duro. Minha espátula. Aí você vai vendo onde tá com menos massa e vai colocando. Tem gente, eu não gosto de nada muito doce, né? Mas tem gente que coloca bala de caramelo no meio dessa preparação para ir para o forno. Tem gente que coloca de tudo nos blondes e nos brownies. Não que fique ruim, claro que não. Mas sou eu, particularmente, que não gosto de nada muito doce. Como eu não gosto de coisas muito doces, eu não faço preparações muito doces. Inclusive, meus clientes sempre me falam que gostam muito do meu bom gosto de harmonização de sabores, porque eu não deixo nada muito doce, tá? A gente dá aquela famosa batida aqui, pra ele assentar bem a massa. E agora que vem o toque final. Daí, gente, vai do jeito que você quer compor a sua finalização antes do forno. Eu gosto de sentir alguns pedaços de chocolate branco no meio disso aqui tudo. Tem quem não goste. Gosto bastante. Acho que agrega uma surpresinha. Kinder Ovo. Gosto. E aí é o chocolate que você quiser, tá? Quanto melhor o chocolate, gente, claro, melhor a preparação. Eu, nesse caso, tô usando uma cobertura fracionada mesmo. E, ó, vamos lá para as nossas amoras. As amoras estão lavadas. A gente tenta dar uma enfiadinha nelas aqui no meio da preparação. Estão bem lavadinhas e congeladas, tá? Então, é importante você dar uma enfiadinha nelas para elas não ressecarem. Se quiser pôr mais amora, mais que uma xícara de amora, pode pôr. Se quiser pôr amora e framboesa, pode pôr. É do seu jeito. O que eu sei dizer é que cada mordida que você sente uma amora dessa é um trem de doido. E eu sou filha e neta de mineiro. Então, na minha vida, tudo é trem mesmo. De doido.
Olha só que delícia. A gente vai enchendo aqui de delícias. E a nossa preparação vai ser um sucesso. Criançada pira. Pira, pira, pira. Que criança que não gosta de chocolate, gente? Aí, ó. Eu coloquei aqui pra vocês. As amêndoas não estão tostadas. Por que que elas não estão tostadas? Porque elas vão tostar, certo? No forno. Se você tiver elas tostadas, também pode pôr, mas eu prefiro colocar as não tostadas. Pra elas ganharem uma cor dentro do forno junto com isso tudo aqui. Então, aqui a gente tem 20 gramas de amêndoa em lasco. Se você quiser colocar mais, você põe mais. E vamos colocar o nosso salzinho, que eu gosto muito, que é a flor de sal. Gosto bastante. Acho que combina muito com coisas extremamente doces, como essa mistura aqui. Flor de sal, gente. O que é a flor de sal? Não sei se dá pra vocês olharem na minha mão. São cristais de sal, olha só. Bem fininhos, bem delicadinhos, que não se desfazem fácil, não se misturam fácil as coisas. Então, o que acontece? Eles explodem na boca da gente quando a gente dá uma mordida. É também um fator surpresinha. Gente, o brownie é um fator surpresinha, sempre. Quanto mais a gente conseguir surpreender os nossos clientes com os sabores, mais vocês terão venda. Então, eu coloquei aqui pra vocês bastante flor de sal, porque realmente é uma preparação muito doce. Eu realmente gosto de equilibrar o sal com o açúcar. Pronto. E agora a gente vai levar a forno convencional, pode ser, não precisa ser o forno que eu vou levar aqui. Aproximadamente, olha só pra você ver. Aproximadamente 25, 30 minutos. O forno 210, 215 graus. E aí, quando o palito sair umidinho, quase seco, é esse o ponto. Ele não pode estar muito seco, tá? Vamos lá? Aqui, ó, pessoal. Passou de 210 graus, tá? Vamos, então, colocar aqui no forno pré-aquecido pra gente poder assar nosso brownie. Entrando no forno. Marcando aqui, ó, 26 minutos, eu marquei. Caso a gente precise, eu tiro antes, né? Olha lá. 200 indo pra 210 graus. E tá aqui, ó. Nosso brownie, nosso blonde, indo para a fornada. E olha só, pessoal, tá vendo essa enrugadinha que tá dando na casquinha? É a crocância da casquinha se formando. Olha que legal. Pode ser que um lado do seu forno asse mais rápido que o outro e tal. Então, é importante observar sempre isso, conhecer sempre seu forno. E olha a cor do nosso blonde, vamos tirar do forno agora. Aí, o bichinho saiu do forno. E já já volto para mostrar para vocês ele frio, cortadinho. E aí, minha gente, olha só o blonde prontinho, ó. Que coisa mais divina e deliciosa. Aqui a gente tem, olha só, o chocolate branco, as amoras, as amêndoas, tudo equilibradinho. Olha a textura
a base assadinha, o miolinho bem úmido e em cima a famosa casquinha coroa do rei, brilhosa, crocante, maravilhosa. Uma dica: corte os brownies, né, os blondes ainda mornos e tire sempre as bordinhas dele, tá? Despreza, faz outra coisa, né? Dá pra fazer outros crocantes e use só o meinho pra vocês venderem, pra vocês comercializarem. Assim vocês terão mais sucesso no prato que vocês estão entregando, tá bom? Essa é a minha dica pra vocês, nossa receita de hoje. Boa pra tomar um café, hein? Quem já é meu seguidor, pode dar um like aqui nesse vídeo, por favor. E compartilhar com alguém que possa estar querendo uma receita de blonde aí, uma receita diferente para compor o seu cardápio, né? Me segue para mais dicas. Beijos, até o próximo vídeo.